questionou como era pensada a economia medieval? Será que ela tem relação com as mudanças demográficas ou é simplesmente no que se produzia, conseguia se acumular, se comercializava? Qual a relação que as propriedades têm com essa questão econômica? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer todas essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar a série The Last Kingdom, que é uma produção da Netflix. Vamos lá? Bom, antes da gente iniciar o assunto sobre a economia medieval, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho outros vídeos onde eu falo sobre a Idade Média. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar o conteúdo relacionado à economia, é só clicar no cardzinho que aparece na tela, que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você vai entrar neste assunto aqui, ok? Lembrando que todos eles trazem informações interessantes que irão ajudar no entendimento melhor do assunto sobre a economia medieval. Bom, analisar a economia na Idade Média não é algo simples, porque não havia o hábito de registrar a quantidade do que se foi produzido ou mesmo comercializado no período, tá? Dessa forma, a historiografia, quando volta o seu olhar para a economia medieval, ela está olhando da questão qualitativa, ou seja, a análise foca em indícios, tendências, características e etc, tá? A Idade Média, por exemplo, passou por um período de escassez endêmica, que está relacionado à baixa produtividade econômica. Essa baixa na produtividade não está relacionado à falta de desenvolvimento tecnológico, né? Muitos acreditavam que essa baixa aí nessa produtividade está totalmente relacionada a essa falta de desenvolver tecnologia que aumentasse a produção. Mas isso é uma grande mentira, vamos dizer assim, tá? Essa escassez endêmica está relacionada ao retrocesso demográfico, né? Lembra que no vídeo anterior eu falo que a demografia está muito relacionada com a alta taxa de natalidade e a alta taxa de mortalidade? Então, esse retrocesso econômico nessa escassez endêmica está relacionada à alta taxa de mortalidade na Idade Média. Então, é um retrocesso demográfico. Diminui a demografia medieval, tá? Essa diminuição, como eu também disse no vídeo anterior, está muito relacionada ao aumento de epidemias por toda a Europa, fazendo com que morra muitas pessoas e aí a mão de obra não tem tanta mão de obra para produzir tantas coisas dentro desse cenário, né? Lembrando que no período medieval não há um trabalho mecanizado, não há máquinas que auxiliem na produção, então é um trabalho braçal, precisa de muitas pessoas trabalhando para ter um aumento econômico, então, tá? A gente pode falar o quê? Que a contração da mão de obra, a diminuição da mão de obra é a mesma coisa, está totalmente relacionada com a contração econômica, com a diminuição econômica, tá bom? Então, mão de obra e economia estão interlaçadas na Idade Média, tá? Isso aí mostra que os estudos da economia na Idade Média está mais relacionado a qualitativo, né? Um estudo qualitativo e não quantitativo, de quantidade, mas de qualidade, tá bom? Bom, podemos dizer que a economia na Idade Média é uma economia agrária dominal. E é aí que a gente vai começar a entender melhor o que é isso, tá? Acreditava-se que as propriedades eram gigantes e elas iam abraçando diversas vilas camponesas. Então tinha uma propriedade muito grande e ao seu redor diversas vilas. Essa propriedade maior ia crescendo e essas pequenas vilas iam sendo introduzidas nessas propriedades grandes, tá bom? Isso era muito presente na Europa Ocidental, tá? Que é uma herança da vila romana, desculpa, né? Uma herança da vila romana. Os domínios eram caracterizados pela sua estrutura de funcionamento. Então, não tinha uma medição do tamanho do terreno, né? Dessas propriedades, mas das estruturas de como ela funcionava, de como ela girava, ok? Essas grandes propriedades eram divididas em duas partes, tá? A primeira parte era conhecida como terra indominicada ou reserva senhorial, né? Essa terra era exploração
onde o senhor tinha o domínio, onde ele praticava essa exploração da maneira como ele bem entendesse. E dentro dessa parte da terra existiam casas, celeiros, estábulos, moinhos, oficinas, pastos, bosques e terras cultiváveis, tá? Na primeira temporada da série The Last Kingdom, se eu não me engano, a partir do 4º episódio, Uhtred, que é a personagem principal, que é o herói da história, se casa com Mildred, né? E aí ele se torna senhor de uma terra, dono de uma grande propriedade, né? Na cena em que ele chega na propriedade, mostra que ele está chegando num local que tem todas essas estruturas presentes numa terra indominicada, né? Como casas, celeiros, estábulos, moinhos, floresta. Tudo isso tem nessa primeira cena, mostra ele chegando e se deparando com tudo isso, né? E aí a gente pode ter uma ideia de como eram essas propriedades gigantes indominicada, tá bom? Que tinha um senhor feudal que era responsável por toda a exploração deste terreno, tá? Bom, a segunda parte do terreno, né, dessas grandes propriedades, eram as terras de maçonaria, tá? Que seriam essas terras cultiváveis, tá? A propriedade maior, a terra maior, era dividida em pequenas propriedades de exploração camponesa, que eram as terras cultiváveis, tá? Que foram conhecidas como mansos. As famílias tiravam seus sustentos e deviam certas prestações ao senhor, como o pagamento de impostos, dividir ali o que se era produzido e tudo mais, tá? Existiam também, dentro dessas áreas maiores, dentro das propriedades maiores, os mansos serviles, que eram ocupados por escravos. Geralmente eles trabalhavam para o dono da grande propriedade, não para os pequenos camponeses. Eles eram escravos do senhor, do dono da grande propriedade, tá bom? Esses escravos eram responsáveis pelos encargos mais pesados, então eles pagavam muito mais impostos que os camponeses, tá? E deviam mais prestações do que estava acontecendo ali na propriedade do que os camponeses, tá bom? A série The Last Kingdom apresenta diversas cenas que exemplificam essa ligação, essa relação entre o senhor, né, da terra e aqueles que trabalhavam nos mansos, né? Eu acho que a cena mais emblemática é quando Uhtred se depara com o administrador ali da propriedade, que administrava a propriedade enquanto ele estava em algum conflito com os vikings, né? E aí ele vê esse administrador carregando uma árvore que foi retirada de um bosque, né? E aí ele mata esse senhor porque ele descobre que esse administrador está roubando dinheiro ou alguma coisa da propriedade do Uhtred, né? Ele assassina esse administrador. Isso mostra que por mais que algo estivesse sendo retirado dos mansos, das terras onde estavam sob domínio do camponês, ele devia prestar prestações de contas, ele tinha essas prestações de contas para com o senhor. E aí a Uhtred, por ter aquela característica, por ter sido criado no meio dos vikings, a lei era assassinar quem o roubasse, né? Por isso que ele toma essa atitude, né? Em comunidades cristãs não eram bem assim, eles eram julgados, tinha pena e tudo mais. Mas na comunidade viking era assim, se roubou, você era assassinado, tá bom? Bom, era mais ou menos dessa forma que se estruturava o regime dominal. Tirando o fato do Uhtred ter assassinado, que não era algo comum dentro da comunidade cristã, e, consequentemente, do regime dominal, era presente nas comunidades vikings, tá? Era mais ou menos dessa relação, né? Tem o dono da propriedade, que é enorme, essa propriedade é gigantesca, que cede concessões para camponeses para atuarem nessas terras, né? Nas terras que tem o cultivo, né? Ele cede porções de terra para esses camponeses cultivarem, tá? As terras onde a mão de obra é de responsabilidade camponesa são chamadas de mansos e os camponeses pagavam encargos, né? Impostos ao senhor da grande propriedade, né? Um grande domínio, uma grande área, uma grande propriedade poderiam ter diversos mansos, às vezes centenas ou mesmo milhares de mansos, tá bom? Um ponto importante a gente ressaltar é que essas terras pertenciam à coroa, poderosos nobres e principalmente à igreja. No caso das terras do Uhtred, por mais que ele fosse o senhor dessa terra, o dono dessa terra, ele devia prestar contas à igreja. Tanto que mostra a cena que ele descobre que ele tem uma grande dívida com a igreja. Mostrando que essa terra, por mais que ele estivesse ali administrando, era pertencente à igreja.
e ele devia pagar os impostos. Da mesma forma que ele cobra prestações de serviço dos camponeses e daqueles que vivem nos mansos, ele deve prestação de contas à igreja. Então, nem é tudo uma rede, né, que está interligada, né? Tem a igreja, que é um órgão maior, depois vem o senhor da terra e depois vem os camponeses e os escravos. Então, é uma rede que se interliga formando a comunidade medieval. Bom, pessoal, vou falar novamente sobre a Idade Média. Como eu já disse nos vídeos anteriores, é um assunto muito rico, cheio de características, detalhes, então vão ter vários vídeos. Vou usar diversos filmes e séries, vou voltar a falar da série Vikings, vou voltar a falar da série Last Kingdom, eu vou utilizar filmes como Coração de Cavaleiro, Shakespeare Apaixonado, vários filmes vão vir aí, tá bom? Cruzadas e tudo mais. No vídeo de hoje, eu utilizei novamente esse livro, A Idade Média, o Nascimento do Ocidente, do Hilário Franco Júnior. Vou deixar a bibliografia dele na descrição do vídeo. Junto com ela, eu vou deixar o link dos outros vídeos onde eu falo sobre a Idade Média e também o trailer da série The Last Kingdom, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comente, porque dessa forma você vai estar me ajudando a aumentar a visibilidade do canal e assim outras pessoas terão acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho para estar acompanhando as novidades. Lembrando que eu posto os vídeos de segunda, quarta e sexta, sendo de segunda e sexta História Geral e às quartas-feiras História do Brasil. Antigamente eu postava vídeos relacionados a atualidades aqui no YouTube, porém a partir de agora eu vou estar postando no IGTV lá do meu Instagram. Então eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui na descrição do vídeo também. Além disso, eu tenho um TikTok onde eu posto vídeos de 60 segundos para ajudar na memorização do conteúdo. Também vou deixar o arroba dele aqui na descrição do vídeo, tá? Eu queria agradecer muito e até a próxima!